Salve pessoal, beleza, beleza? Que bom que você está assistindo esse vídeo, é muito bom ter você como telespectador aqui do canal. Estamos aqui, galera, na aula 3 da série Físico Pulando Corda. Lembrando que as postagens aqui no canal elas funcionam dessa maneira, a gente vai ter sempre uma situação do dia e a partir dessa situação do dia a gente vai falando da física que está associada aos atos. Nessa série, Físico Pulando Corda, tem um vídeo de abertura, onde eu estou lá fazendo a representação do salto e tal, pulando corda. Então, um vídeo muito maneiro, vai lá na playlist do YouTube para dar uma olhada. Esse vídeo também está no Instagram. Dividiu esse ato de pular corda em aulas. Então, a primeira dessas aulas e a segunda falou sobre o salto vertical, né? Porque pular corda é você sincronizar dois movimentos, que é você sincronizar o salto vertical com o movimento circular da corda. Então, o salto vertical foi analisado nas aulas 1 e 2 dessa série. Vai lá no playlist do YouTube para dar uma olhada que está muito maneiro. E nessa aula 3, a gente vai estar falando sobre o outro movimento que acontece simultaneamente ao mesmo tempo em que nós fazemos o salto vertical, que é o movimento circular da corda. Então, nessa aula, a gente vai estar falando sobre o movimento circular da corda, falando as características, como a gente faz a análise cinemática desse movimento circular, galera. Então, bora pro quadro para a gente pegar a visão. Bom, então tem a representação aí, né? Perceba que o menino ele está fazendo a sincronização dos movimentos, ele dá saltos verticais ao mesmo tempo que a corda ela executa esse movimento circular, beleza? Então, o próprio ato de pular corda já representa uma composição de movimento. Tem dois movimentos acontecendo ao mesmo tempo ali. Nessa aula de hoje, a gente vai estar falando exclusivamente sobre o movimento circular. Lembrando que o salto vertical já foi analisado nas duas primeiras aulas dessa série. Então dá um pulinho lá no nosso canal do YouTube para poder dar uma olhada. E o que a gente vai considerar, galera, a gente está fazendo aqui análise para situação em que a gente está pulando corda da maneira mais simples, que é a gente saltar com os dois pés, tá? E fazendo a sincronização dos movimentos. Então, eu vou trabalhar aqui a velocidade com que essa corda ela está se movimentando, está fazendo esse movimento de rotação aí acontecer, é constante. Então, a gente vai trabalhar aqui com o movimento que é um movimento circular, a trajetória da corda ela executa um movimento circular, porém, a gente vai tratar que a velocidade com que a corda está sendo executada é uma velocidade constante. Então, a gente vai trabalhar aqui num caso de movimento circular uniforme. E é sobre esse movimento, que a gente chama aqui de MCU, que a gente vai estar falando nessa aula 3. Quando a gente trabalha com movimento circular, a gente tem que entender que o próprio movimento circular já representa na física uma composição de movimento, porque o movimento circular ele consiste na soma de dois movimentos. Um movimento chamado de linear, onde o corpo que está executando esse movimento circular ele está percorrendo distâncias. Então, o movimento linear, galera, ele vai ser atrelado ao corpo percorrer distâncias e, ao mesmo tempo que ele percorre distância, aquele corpo também percorre ângulos. Então, a gente vai ter a soma de dois movimentos e a soma desses dois movimentos resulta no movimento circular, que é a soma do movimento linear mais o movimento angular. Para representar isso, coloquei aqui, galera, o bonequinho saltando verticalmente, enquanto a corda executa um movimento circular em torno dele. 4 marcações aqui, galera, do ponto da corda aqui para a gente poder fazer a análise. Então, o que seria isso de percorrer distância? Quando o cara está no movimento circular, ele vai percorrer todo esse comprimento, ó, todo esse tamanho. Para ele dar uma volta completa, ele percorre toda essa distância que eu estou fazendo de amarelo aí, ó, vocês estão vendo aí na tela. E aí, galera, esse movimento aqui linear, que faz o cara percorrer distâncias, tem uma velocidade atrelada a ele, que a gente dá o nome aqui de velocidade linear, e que a gente vai estar indicando por essa letra V. É importante a gente saber como que a gente vai fazer a representação dessa velocidade linear, galera. Essa velocidade linear ela vai ser sempre representada tangente ao ponto e no sentido da rotação. Então, no caso ali, né, quando a gente vai pular a corda ela tem que estar girando para frente. Aqui a gente consegue visualizar melhor que essa corda ela está girando aqui no sentido anti-horário. E o vetor velocidade que essa bolinha tem em cada uma dessas posições vai ser dado dessa forma, tangente ao ponto no sentido da rotação. Então, essa bolinha aqui agora, ela vai ter um vetor velocidade dado por essa característica aqui. Aqui estará o vetor velocidade
dessa bolinha nessa posição. Quando a bolinha chegar nessa posição aqui, o vetor velocidade dela, o vetor linear, essa velocidade que faz com que ela percorra distâncias, já vai ser associada a essa marcação. Quando ela chegar aqui nesse ponto, ó, tangente ao ponto e no sentido do movimento, aqui estará representado o vetor velocidade linear dela naquela posição. E quando ela chegar aqui, estará desse jeito. Esse vetor velocidade linear, galera, ele sempre vai ser representado, tá, dessa forma. Então, tangente ao ponto e no sentido da rotação. E quando a gente percorre uma volta em um círculo, a gente tem um comprimento ali já pré-estabelecido. Na matemática, isso aí a gente trabalha como sendo o comprimento de um círculo, né? Que a gente calcula como sendo 2πr. Então, quando o corpo ele executa uma volta, ele percorreu uma distância ali, dada por 2πr, raio do círculo, tá? Pegar a corda, prendê-la no meu pé e segurar aqui, o tamanho, tá, dessa meia corda, tá, seria o raio, tá? Seria L sobre 2, o tamanho da corda sobre 2. E ao mesmo tempo, o corpo que está fazendo o movimento circular, ele também executa um movimento angular, porque ele está percorrendo ângulos ali. Então, pensa quando você completa uma volta em um círculo. Nesse movimento aqui, você rotaciona um certo ângulo. Qual é o ângulo que você percorre quando você executa uma volta inteira em um círculo? É o ângulo de 360 graus. Só que aqui, galera, a gente vai ter que tomar um cuidado devido às unidades que a gente trabalha como sendo as unidades padrão no sistema internacional. Quando a gente trabalha com ângulo, a unidade que representa ângulos aqui na física no sistema internacional é chamado de radiano. E lá na matemática também tem uma relação, né, entre esse tal radiano e grau. Qual é a relação? Que π radiano corresponde a 180 graus. Então, no caso aqui, quando a gente fosse referir ao ângulo percorrido em uma volta, a gente tem que falar isso em radiano, seriam 2π radiano. Tranquilo? Então, toma cuidado com esses ângulos, tá, galera? E a forma como o corpo ele percorre esses ângulos é dada a partir desse termo chamado velocidade angular, que a gente vai estar representando por essa letra ômega. Bom, essa velocidade angular, além de passar para mim essa rapidez angular aí do corpo, com que velocidade ele está percorrendo esses ângulos, ela também serve para me mostrar qual é o sentido de rotação. Então, no caso aqui, o sentido de rotação, essa setinha amarela que eu tinha posto lá no início, tá, para representar o meu ômega, e o sentido de rotação aqui acontece no sentido anti-horário. Tranquilo? Então, quando a gente trabalha com o movimento circular, a gente vai ter essa composição desses movimentos. Ao mesmo tempo que o corpo percorre distâncias, movimento linear, ele percorre ângulos. Então, quando a gente vai fazer essa análise, a gente tem que estar sempre atento para sobre qual velocidade eu estou abordando, eu estou falando, se é sobre a linear ou se é sobre a angular. Cada uma tem o seu significado. Então, linear, a gente usa a letra V, angular, a gente usa o ômega. Tranquilo, galera? Bom, mas como a gente vai fazer o cálculo é feito em cima das considerações. Com o movimento uniforme, a gente pode calcular a velocidade linear como sendo ΔS sobre ΔT, é o quanto o cara andou de distância em um certo tempo, e a velocidade angular, quanto ele andou de ômega em um certo intervalo de tempo. As unidades do ômega, radiano por segundo, e a unidade da velocidade linear, tá? Já é metro por segundo. Então, sempre quando a gente tiver algo fazendo um movimento circular, a gente vai fazer essas considerações que sobre ele atuam duas velocidades, uma linear, uma angular, como a gente acabou de falar. Bom, dois elementos muito importantes para a gente poder fazer a análise do movimento circular, galera, consiste nesses termos de período, tá? Que a gente vai usar a letra T maiúscula aí para representar período, e frequência, que a gente vai usar essa letra F, período, frequência. Esses dois elementos, galera, eles aparecem muito em física e é importante que você entenda o significado deles. Sempre quando eu falar sobre período aqui na física, eu quero te passar uma informação, eu quero te dar uma ideia sobre o tempo que foi necessário para que aquele sistema completasse um ciclo, tá? Então, se a gente está fazendo, no caso, o movimento circular, né, um ciclo seria uma volta completa. Então, um ciclo vai repetir tudo de novo, um ciclo repete tudo de novo. O movimento ele é periódico, ele acontece em um certo intervalo de tempo. E o nome desse tempo que está associado ao corpo completar uma volta, um ciclo completo, chamamos de período. Como o período está associado a uma unidade de tempo, a unidade que vai caracterizar isso chama-se segundo. Então a gente tem aqui que a unidade para essa grandeza lá no sistema internacional, segundo, período, beleza?
Bom, isso é a unidade padrão no sistema internacional, tá, galera? O tempo ele pode ser representado com outras diversas unidades, mas o padrão no sistema internacional é segundo. Já quando a gente quer falar sobre frequência, a frequência ela me traz um significado. Qual é o significado do termo frequência? Representa o número de ciclos que foram completados em um certo intervalo de tempo, beleza? Então, a frequência ela tem um significado diferente do termo período. Período, tempo para se completar um ciclo. Frequência ela representa o número de ciclos que foram realizados em um certo intervalo de tempo. A unidade disso, né? O movimento que está acontecendo de maneira periódica, ele vai se repetir o número de vezes, então não tem uma unidade física para isso. E aqui embaixo tá, é o ΔT, isso aqui é medido em segundo. Então, essa razão de 1 sobre segundo, a gente define como sendo a unidade de frequência. Isso vai ganhar um nome, que é um nome que é bem comum aí, tá? Que é o famoso Hertz. Então, a unidade aí que vai estar representando é esse termo aqui, ó, o Hz. Então, a unidade padrão de frequência lá no SI, Hertz, tranquilo? Vamos ver se você entendeu, galera. Vamos supor que você esteja batendo um papo com um amigo, trocando uma ideia, e aí ele fala assim, caramba aí, comprei um ventilador. Esse ventilador ele realiza 600 rotações num tempo de 60 segundos. O que ele quis te informar? Foi período ou foi frequência? Aí você vai ter que ver o que ele falou. O que ele disse para mim? Pô, o cara completou 600 rotações, 600 ciclos num tempo de 10 segundos. Ah, então peraí. Ele me deu o número de ciclos realizados em um tempo. Isso aí para mim representa frequência. Então qual é a frequência de rotação desse ventilador aí? Quantas rotações ele completou? 600. Em quanto tempo? 60 segundos. Isso aqui vai dar, no caso, uma frequência de 10 Hz. Ah, o que significa dizer que a frequência é de 10 Hz, então? Que a cada 1 segundo, esse cara executa 10 rotações, 10 ciclos. Tranquilo? Então, a cada 1 segundo, aquela hélice do ventilador ela completa 10 voltas. Só que repara, galera, que uma coisa meio que se relaciona com a outra, né? O período ele se relaciona com a frequência, porque aqui a gente acabou de descobrir que a frequência é 10. E aí vamos jogar nessa regra de 3. Espera aí. Se a cada 1 segundo ele dá 10 rotações, quanto tempo ele demora para dar uma rotação só? Só que para dar uma rotação só, para completar um ciclo só, esse tempo é chamado de período. Então, se eu fizer aqui a multiplicação cruzada, a gente teria que 10t é igual a 1. Ah, então o período aí seria 1 sobre 10. Então, significa dizer que a cada 0,1 segundo, né, 1/10 de segundo, ele executa uma volta. Em 1 segundo inteiro, dentro de 1 segundo, você tem 10 décimos de segundo, ele vai dar 10 voltas. Então, essas duas grandezas se relacionam. A relação é justamente essa que vocês acabaram de ver. Uma é inverso da outra. Então, vamos botar isso aqui na telinha. Então, como a gente falou, existe uma relação entre essas grandezas, né? A frequência é o inverso do período e o período é dado como o inverso da frequência. Então, caso você tenha uma dessas duas informações, automaticamente você tem a outra. Beleza? Lembra dessa relação que é importante. Bom, mas aí, visto isso, falando de período, falando de frequência, falando de velocidade linear e angular, vamos agora criar uma relação para essas duas velocidades, que por mais que elas tenham cada uma um significado, existe uma relação entre elas. Então vamos buscar essa relação aí. Como que a gente vai tirar essa relação? Então vamos tratar, para a gente poder tirar e chegar na relação entre as grandezas, tá? O movimento sendo dado por uma volta. Então foi uma volta realizada num círculo. Então eu vou ter a movimento linear, que é dado por essa velocidade, ΔS, ΔT, e, no caso, né, se você tem um corpo ele executando uma volta, o tempo que se demora para dar essa volta, a gente já sabe, chama-se período. Então, em uma volta, o cara ele vai executar, vai percorrer uma distância. Que distância é essa? Num círculo 2πr. Já o tempo que demorou para fazer isso chama-se período. Então, eu posso calcular aí, no caso, né, que V igual a 2πr sobre período. Tá? Vamos olhar agora para essa mesma situação do corpo completando uma volta, mas fazer uma análise da velocidade angular. Então, o movimento angular, você tem essa velocidade que é o ômega, quanto que o cara andou de ângulo em um certo tempo, quanto que ele andou de ângulo quando ele completa uma volta. É 2π, né, 360 graus, lembra que a gente tem que trabalhar com essa unidade radiano, então isso corresponde a 2π radiano, em um certo tempo. Esse tempo é o mesmo que ele percorreu aquela distância, que o movimento ele acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o cara percorre uma volta, ele andou esse ângulo. Então, ao mesmo tempo que é o período. E repara que esse elemento aqui, ó, 2πt, que é para a gente o ômega, ele aparece aqui, ó, 2πt. Aqui em cima. Ó, esse aqui é o ômega. Então, o que a gente pode fazer?
e a gente vai criar a relação entre os dois. Qual é a relação entre eles? V é igual a 2πt, só que 2πt é o ômega, V é igual a ômega vezes o raio, tá? Essa relação aqui também, galera, é extremamente importante para a gente fazer análises de movimentos circulares. Então, no movimento circular, por mais que a gente vá considerar essas duas velocidades, essa relação V ômega R que junta essas duas aí. A aceleração, galera, é aquela grandeza física que tem aquele significado, né? É gerar uma mudança no meu vetor velocidade. Ah, mas o que significa dizer que a velocidade é uma grandeza vetorial? Significa dizer que ela tem valor, ou seja, ela pode gerar uma mudança no valor da velocidade, no módulo. No caso aqui, galera, vamos considerar aqui essa bolinha, né, no movimento que a gente está fazendo. Então, está girando aqui no sentido anti-horário. O vetor velocidade da bolinha em cada uma dessas posições vai ser, ó, vetor velocidade para cá, ó, para cá, ó, tangente no sentido do movimento, tangente no sentido do movimento. Só que, como a gente está trabalhando com movimento circular uniforme, a gente está tratando que a velocidade dessa rotação da corda, desse movimento circular da corda, é constante. Então, o valor da velocidade aqui não está sofrendo alteração. Então, não está tendo mudança no valor da velocidade. Porém, como é vetorial, eu percebo que está tendo mudança na orientação, na direção e no sentido da velocidade. E aí, né, essa mudança na orientação vem das marcações. Ó, aqui, a minha velocidade está marcada dessa forma, né? Vertical para cima, aqui, ó, horizontal para o lado, aqui vertical para baixo, né? Aqui, ó, para cá. Então, o vetor velocidade, por mais que não esteja tendo mudança no valor numérico daquele vetor, ele sofre uma mudança, já que está tendo mudança na direção. E quando acontece mudança na direção da velocidade, isso aí é característico de movimentos curvilíneos, circulares, você tem uma aceleração ali que está sendo responsável por isso, que chamamos de aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, galera, ela é sempre marcada, representada dessa forma, ó, perpendicular aqui, ó, ao vetor velocidade e apontando sempre para o centro da minha curva. Então, ó, nesse ponto ele vai ter uma aceleração apontada para cá, ó, para o centro da curva. Esse aqui é o vetor aceleração centrípeta, aqui também, ó. Então, existe sim, galera, por mais que não esteja acontecendo mudança no valor da velocidade, existe sim aceleração no movimento circular. Qual é a aceleração? A aceleração centrípeta. E como eu calculo a aceleração centrípeta, é a razão do valor da velocidade do corpo ao quadrado dividido pelo raio daquela curva. Bom, hoje, galera, falamos sobre movimento circular e na aula 4, que vai ser lançada essa semana também, quinta-feira, a gente vai estar falando sobre a sincronização dos movimentos. A gente vai analisar os vídeos do salto e sincronizar isso com o movimento da corda para chegar a um valor da frequência de rotação que a corda estava fazendo quando eu tô nessa atividade aí, pulando corda, galera. Então é isso, galera. Muito legal que você assistiu a esse vídeo. Espero que essa aula agregue valor à sua preparação, que você consiga compreender um pouquinho mais sobre o movimento circular, tá? Que é um assunto que é bem cobrado em prova, então a gente tem que estar ligado aí com esses elementos que fazem parte dessa análise, tá? Com essas grandezas que eu mencionei hoje. Galera, deixa também aí seu comentário, tá? Seu like, compartilha com os amigos, é muito importante pra gente que está criando conteúdo aí, ter esse reconhecimento de vocês. Se inscreva no canal também, tem muita gente que às vezes assiste os vídeos, mas não se inscreve no canal, então se inscreve no canal, ativa também o sininho de notificação, porque assim você fica ligado sempre que houver uma postagem nova. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final, forte abraço e até o próximo rolê.